Olá, meus caros, comentário aqui no conteúdo edificante. A minha impressão sobre o filósofo Olavo de Carvalho. Bom, eu não li as suas obras, o máximo que eu fiz foi ver, vamos dizer assim, aleatoriamente alguns artigos e bastante dos seus vídeos no seu próprio canal, em outros canais que reproduziram e tal. Só que, de fato, e é uma constatação, ele não só representa o governo Bolsonaro, bem como ele tem grande influência aí para muitos acadêmicos que se impressionaram com ele, principalmente aí no final da década de 90, início dos anos 2000, onde ele, com seus livros, né, Jardim de Aflições, Como se tornar um imbecil, me parece que é o livro e tal, e as suas aulas em áudios, em vídeos, etc., que falava acerca de tudo o que nós vimos nessa campanha eleitoral, tanto por parte do Bolsonaro e até mesmo do Cabo Daciolo, com relação ao marxismo cultural, com relação àquilo que se chama teoria da conspiração, maçonaria e etc, etc. Porque nada é novo aqui no YouTube que está sendo falado, né? Aquele camarada lá, o Rubens, que fala, né, das coisas do fim e tal, ele bebeu da fonte de Olavo de Carvalho, que já falava isso há muito tempo. Boa parte do que o próprio Cabo Daciolo falou é do Olavo de Carvalho. É só você checar os áudios, os vídeos que são lá dos anos 90, início dos anos 2000 e até mesmo alguns artigos, você vai perceber exatamente isso. Então o senhor Olavo de Carvalho realmente influenciou aí uma geração, um grupo, que eu diria até grande, ao ponto até mesmo nós ouvirmos, perdão, os intitulados Olavetes, ou seja, os seguidores do Olavo. E contrariar o Olavo para os Olavetes é algo grave, é um pecado mortal, né? Fato é que o próprio Olavo de Carvalho, em algumas ponderações, ele acerta e muito. No entanto, em outras, realmente é pura arrogância, pura, de fato, prepotência e uma maneira de se aproveitar da ignorância alheia para incutir as suas ideias um pouco desconexas. Essa é a grande realidade. Por exemplo, eu vi um vídeo há muito tempo que ele fala mal dos protestantes, dizendo que os protestantes são um grupo muito divisório, que fizeram divisão com a Igreja Católica e que a cada dia se divide mais e que não tem de fato união, são ou poderiam ser chamados assim a escória da sociedade na sua concepção, algo terrível e tal, né? E desce além e de uma maneira generalista, ou seja, ele começa a generalizar como alguns que aí estão, que representam esse segmento do protestantismo ou os evangélicos, que fosse a realidade total, que todos tivessem o mesmo posicionamento, né? Aí ele cita de Macedo, dessa linha de Macedo e tantos outros, né? E sempre com muito palavrão, né? É outra coisa que realmente eu não consigo assimilar, não seria assimilar, mas eu não consigo aceitar. A grande realidade é essa. Um sujeito que se diz filósofo, amante da sabedoria, porque a palavra filosofia vem de filo, amizade ou amor, a sofia, a sabedoria, né? E fala palavras de baixo calão. Aliás, inclusive ele se diz como um cristão, no entanto, me parece que ele nunca leu, ou se leu, então faz de conta que não sabe, né, as próprias recomendações de Salomão, o homem mais sábio do mundo, que dizia para a gente refrear a nossa língua, ter controle, né? E isso, obviamente, se você for interpretar, diga
diga-se de passagem, é exatamente o não falar palavrão, né? Porque não é por meio do palavrão que se educa. Aliás, o falar muito, né? O Salomão acaba criticando, dizendo o seguinte: para nós ouvir mais do que falar, dizendo o seguinte, que ouvir é prata, aliás, que ouvir é ouro, falar é prata. Então quer dizer, ouvir é mais bom do que falar, mas ouvir coisas boas, não é coisas que realmente não edificam. E palavrão, né? O apóstolo Paulo vai condenar isto. São aí as chocarrices, as piadinhas, obras carnais e tal. Mas o sujeito acha, né, tem a arrogância de dizer, não, eu sou cristão, né, e inclusive chega a menoscabar, humilhar, zombar aqueles que são comedidos, que não falam palavrão, né, porque tem que se falar, etc, etc. Isso é lamentável, porque um seguidor de Cristo, ele é comedido, ele é equilibrado, ele produz frutos do Espírito, dentre eles a temperança. Então é um contrassenso. Só se equivoca com relação às falas do Olavo de Carvalho, no sentido de aceitá-las como uma verdade real, aqueles que nunca leram a Bíblia, porque aquele que de fato lê a Bíblia jamais vai ser enganado, porque o próprio Cristo diz, pelos frutos nós conhecemos as árvores. E a gente vê que tipo de cristão é o senhor Olavo de Carvalho, que não só fica nos palavrões, como até mesmo teve ali uma polêmica com a sua própria filha, que teria o abandonado. Pode a filha não ter razão, mas o que manda a Bíblia é nós não irritar os nossos filhos. Paulo falando isso, por que ele não cita? Não é um cristão? Por isso o perigo de você ser doutrinado por um cara, né, um camarada, que de fato se auto-intitula alguém importante, um semideus, um filósofo e tal, quando na realidade não o é. Porque, segundo a própria palavra de Deus, o verdadeiro filósofo, aquele que ama a sabedoria, porque filho, como já disse, amor, amizade, há sabedoria, é aquele que teme a Deus. É assim que Salomão disse, que o temor de Deus é o princípio de toda a sabedoria. Qual é o temor a Deus? Amá-lo sobre todas as coisas e ao próximo a si mesmo. O temor não é ter medo de Deus, é o temor reverencial, reverenciar a sua doutrina, o seu ensino, que é o amor, como já disse, amar a Deus. Isso seria no plano vertical e horizontal, então amar o seu próximo como a si mesmo. Né? Mas o sujeito não fala isso. Só com esses argumentos já bastaria para colocar por água abaixo, né, ou por terra, todas as ecolubrações, todos os delírios, todas as falas, e até falácias do próprio Olavo de Carvalho, principalmente na questão ali de falar da palavra de Deus ou falar de cristianismo, né, como fosse um defensor do cristianismo. Mas que cristianismo, né? Cristianismo que não tem regras, um cristianismo que não tem moderações, um cristianismo que não tem Cristo. Pode ser, né? Um cristianismo que até ele parece que vira a figura do próprio Messias, né? Porque só o que ele fala é o que vale, o que os outros falam não vale. É ele que tem então ali o amadurecimento do conceito, do conhecimento, é ele que tem o único que possui um cabedal de conhecimento, o restante não tem nenhum conhecimento, porque discorda dele, né? Essa é a grande problemática em questão. Aliás, Jesus nos disse diferente, né? Para nós nos emanciparmos no conhecimento, independente de qualquer coisa, de sermos independentes, melhor dizendo, das pessoas, de autores, de pseudo-filósofos e tal, ou pensantes, ao ponto de ele dizer, examinai tudo e reter o bem. Examinai as Sagradas Escrituras, porque de mim elas falam, e de fato é por meio delas que você vai ter vida eterna. Examinar, você tem que examinar tudo. E principalmente a palavra de Deus, para não ser enganado aí por esses pseudos filósofos. Porque, como já disse, o verdadeiro filósofo, você é filósofo se você teme a Deus. Se você começa a fazer, então, a sua
filosofia ou o processo de se até autoconhecer ou de até mesmo a questão da transcendência no conhecimento, se você coloca Deus ali em primeiro lugar, porque Ele é o dono da sabedoria. Tiago vai dizer que se você não tem sabedoria, peça a Deus que Ele lhe dará, né? Mas o Olavo, não, eu sou cristão, a Igreja Católica é a certa, porque eu creio na Igreja Católica, o protestantismo é uma divisão, não quero saber, são tudo larápios, são tudo sem vergonha, é isso que ele vende. Aí agora na campanha do Bolsonaro, ele mudou um pouco seu posicionamento, né? Não, eu falei e tal, mas tem muitos protestantes, gente boa e tal, né? Porque isso, porque aquilo, é isso aí. Porque a grande massa dos evangélicos está tendo expressão, né? Tá, aliás, está na mídia. Segundo pesquisas daqui há alguns anos, os evangélicos vão ser maioria no Brasil, então agora não podemos falar. Mas se fosse a minoria, né? Se não tivesse essa crescente de uma maneira exponencial, né? De uma maneira assim exorbitante, ele estaria metendo ou descendo a ripa, né, como quando fazia nos anos 90 e nos anos 2000. Então, só para você ver, né? E aí, inclusive, tem os pseudo-cristãos que se diz segmento evangélico que abraçam, né? Que abraçaram a causa ali do Olavo e tal. Então, porque agora é uma nova direita e aqueles conceitos todos. Isso é um dos exemplos, né? E foram os outros vídeos que realmente eu vi que ele tenta explorar a ignorância do povo. Agora, isso é o lado, vamos dizer, crítico da minha parte. Tem algumas coisas que batem, algumas coisas coerentes, quando, por exemplo, ele fala da doutrinação, quando ele fala do marxismo cultural. No entanto, tem que ser falado que há também a possibilidade de haver a outra doutrinação, né? A doutrinação da direita. E isso é equivocado. Tem que se prezar ainda que não dê pela uma neutralidade no ensino, né? E é a grande barreira aí do governo Bolsonaro, porque de um lado tem os olavetes e do outro lado tem os milicos, os militares, né? Os milicos não vão atrás dos pensamentos do Olavo e dos seguidores do Olavo, dos olavetes, ao ponto de haver esse conflito, tanto o Olavo meteu o pau, né, com todo respeito, no senhor Hamilton Mourão, e o Hamilton Mourão desprezar também com argumentos que o Olavo de Carvalho é irrelevante, etc, etc. Né? Então você para analisar, de fato o Olavo Carvalho acabou criando uma espécie de seita, não originalmente do termo, né, que a palavra seita quer dizer minoria, né? Quando fala de seita, vem de algo que remete a um pequeno grupo. Assim eram chamados os primeiros cristãos de seita, porque era um pequeno grupo. E no caso do Olavo é um grande grupo, inclusive, que ajudou a eleger Bolsonaro, né? Mas a seita é no sentido de ficar preso a uma redoma de vidro, a ficar numa só verdade, a não questionar, a não duvidar, a de fato não amadurecer no conhecimento, no sentido de realmente refletir acerca das coisas e não embasado, assentado sobre uma ideia ou um posicionamento. Você, como cristão, você vai ter o embasamento da Bíblia. Isso é lógico, né? Agora, você, por exemplo, uma sociedade que não tem uma pluralidade de cristãos, ou que não é toda cristã, você não pode rejeitar, por exemplo, o direito de respeitar os outros posicionamentos diferentes, a pluralidade de ideias, e aí a carta magna já não é mais a Bíblia Sagrada, seria a Constituição, que você tem que respeitar, né? É um exemplo, mas na concepção, se você for analisar do próprio Olavo de Carvalho, o que ele fala, o que ele falou é o que vale. Ele como fosse ele como se fosse a Bíblia, ou ele como se fosse a Constituição Federal. Se fugiu ali do que está na lei dele, fugiu do que estava na lei bíblica dele ou teológica dele, então realmente você cometeu um delito muito grave ou um pecado mortal. Essa é a grande questão, né? Então, tem coisas boas do Olavo, no entanto, tem coisas que realmente é lamentável, questão de palavrão, questão de fazer divisão aí com relação
ao protestantismo, catolicismo, até a questão aí dessa direita que não existe, até porque tem que se associar com outros grupos, que nós vivemos uma democracia, então a construção do que ele imaginou fica como realmente apenas um plano teórico e se torna uma utopia, porque é muito difícil, é só a gente chegar ao conflito aí. Bolsonaro se associou aos militares que tem um posicionamento diferente do Olavo de Carvalho, e aí já mostra que não tem como criar essa direita que ele vendeu, né? Eu estava escutando até recentemente, para encerrar, o Joel lá do programa, era do Morning Show, me parece, né? Do Pânico, enfim, da Jovem Pan, e ele estava falando do Olavo de Carvalho. E ele dizia que o Olavo de Carvalho, ele é um conspiracionista. Eu não vou entrar nisso, dizer que ele é um conspiracionista. Tem algumas coisas que podem soar como conspiração, outras não. E ele citava, por exemplo, que num dos livros o Olavo de Carvalho vendia a ideia de que o FHC só se elegeu, Fernando Henrique Cardoso, porque estava aliado à maçonaria, era maçônico. Então ele fala muito da maçonaria. Aí você percebe que um dos pioneiros a falar contra a maçonaria foi o Olavo de Carvalho, e que o Cabo da Ciolo está falando ali é quase que indiretamente algo que o Olavo de Carvalho falou. Essa é a grande realidade. Lembrando que o Olavo de Carvalho também era de esquerda, era comunista, depois mudou e tal. Aí eu não vou entrar muito nesse mérito, nessa questão aí, porque algumas coisas são verdades, são verídicas, a gente não pode também taxar tudo como teoria da conspiração, bem como não podemos acreditar em tudo e achar que não existe a teoria da conspiração, porque existe mesmo, né? E isso aí é um grande problema, porque divide muito as pessoas, e aquele que está, por exemplo, muito ligado aos posicionamentos do próprio Olavo de Carvalho, às vezes se equivoca e muito. Somente aí, só você analisar uma coisa, né? E voltando à questão da religião, nós temos o Bernardo Kirchner. Bernardo Kirchner é católico, ele disse que era protestante, depois mudou e voltou a ser católico, ou tornou-se católico. E ele tem, obviamente, alguma influência do próprio Olavo de Carvalho. Aí você percebe, né, a dicotomia, o conflito, entre aspas, ou de fato a divergência de opinião, às vezes que ele faz lá uma briga, entre aspas, contra o do canal Dois Dedos de Teologia, que é protestante da Batista. Mas tudo isso ocorre por conta do Olavo de Carvalho, que educou o senhor Bernardo Kirchner a achar que a única verdadeira é a Igreja Católica e que os protestantes são divisores, etc, etc. Só que esses camaradas, eles não lêem Bíblia, né? O Bernardo Cristo nunca leu Bíblia toda, tenho toda certeza que nunca leu livros realmente que tem algo a acrescentar, que vão ajudar mais na questão da interpretação bíblica, e também parece que faz vista grossa e não analisa bem a história como ela é. E na concepção dele, o fato de você... Isso foi vendido por Olavo de Carvalho. Você não ser católico, você então é um divisor. Você é do mal, né? Você não é de Deus. Coisa esta que a própria Bíblia condena e muito. Até porque, se nós analisarmos biblicamente falando, não existe nem católica e nem protestantismo. Existe Cristo, seguidores de Cristo, igreja primitiva e seguidores de Cristo, os cristãos. Então, aquele que não segue o catolicismo nem o protestantismo, ele é cristão. E na concepção deles, acho que eles nem devem pensar que existe essa possibilidade de pessoas que são cristãs, mas não são cristãs protestantes e nem católicas, são cristãs bíblicas, porque a sua regra de fé é a Bíblia, não é catecismo católico, muito menos regulamento interno de igreja evangélica, né? E aí é que eles param no tempo, porque ficam repetindo a mesma coisa e não analisam o avançar das coisas, e não analisam como de fato as coisas estão ocorrendo, né? É lamentável, é só você ver a repetição do próprio Olavo de Carvalho. Por exemplo, acontece um fato, ele vai lá buscar aquilo que ele já tem registrado até mesmo na sua memória, ou falar nos seus livros e tal, e tenta ali refutar aquilo, mas ele não estuda, né, com toda a sua toda a complexividade, né, com o complexo da questão. Ele não estuda ela por tudo, para dar uma análise
mais detalhada, mais sincera, a fim de refutar os pontos divergentes, etc, etc. Ele apenas rechaça de uma maneira repetitiva, de uma maneira até mesmo zombateira, por meio de palavrões, como se isso bastasse, fosse suficiente argumentativamente, e pronto, né? E Zé Fini. É lamentável, né? Enfim, eu divaguei bastante. Eu não sou nem a favor nem contra, na realidade, do Olavo de Carvalho. Eu escuto, vejo algumas coisas essenciais, interessantes. No entanto, tem muita coisa também, por outro lado, que é equivocada. E eu não sou seguidor de Olavo de Carvalho, eu sou seguidor de Cristo, porque o caminho para mim é Cristo, a verdade para mim é Cristo e a vida para mim é Cristo. Olavo de Carvalho é apenas um ser humano e muito limitado no seu próprio conhecimento, porque ele não possui a sabedoria de Deus. Essa é a grande realidade, porque aquele que possui a sabedoria de Deus é temente ao Senhor. E o ser temente ao Senhor é, de fato, não optar por discurso de ódio, amar o seu próximo, dependendo das diferenças ideológicas, posicionamentos, etc. E é só você analisar pela Bíblia, né? Se você não quer ser enganado, leia a Bíblia, para você ver quem é Olavo de Carvalho, que se diz cristão, e o que você vai encontrar na Bíblia como conceito e definição de cristão. Principalmente os evangelhos, o Novo Testamento e tal. Às vezes ele cria uma filosofia na questão da verdade e faz aquelas conjecturas, porque a verdade é assim, porque a verdade é assim, e começa a colocar aquelas palavras até muito difíceis e deixa as pessoas assim num labirinto, né? Numa teia de aranha que não sabe para onde que vai e tal. É simples, o evangelho é simples. A verdade é Cristo e pronto. Nós não temos a verdade, não somos a verdade. E não tem nem como comparar a verdade de Cristo a verdades ou realidades de determinados fatos. Então analise bem isso para não ser enganado, né? Para não ser Olavete, Henri Bugalhete, Nando Moretti, esses caras aí que estão aí influenciando no YouTube, um de direita, outro de esquerda, na realidade tudo balela, né? Tudo balela. Principalmente se você é cristão, é bom você escutar a outra parte, cumprindo até o que o Paulo recomenda, né? A Timóteo, examinar tudo e reter o bem. Aliás, não é Timóteo, acho que parece que é Tessalonicenses. Para você ter conhecimento, para saber como refutar alguns pontos, para ter noção. Agora, para ser influenciado, carregado, né? Isso realmente é um atraso para a sua vida, não traz de maneira alguma conhecimento, não traz comunhão com Deus, principalmente, e atrapalha o teu caminhar, porque tem muitas outras coisas na vida para aprender, tem muitas outras coisas na vida para fazer, tem muitas outras coisas na vida mais interessantes, né? E até mesmo questão de relacionamentos e tal, porque às vezes você fica preso a uma ideologia e aí não se relaciona com outra pessoa, porque não, ela é minha inimiga, ela pensa diferente. Não, você pode aprender até mesmo com a oposição, né? Já diz o ditado que os opostos se atraem, né? E tem que ser assim, porque, entre aspas, né, simbolicamente, porque traz conhecimento. Então pensamos acerca, o meu posicionamento acerca do senhor Olavo de Carvalho é este, né? Nem por bem nem por mal, entre aspas, nem defendendo e nem atacando, porque tem alguma coisa que é interessante. No entanto, realmente na questão, no quesito cristão, ele está muito aquém e a Bíblia já o desmascara claramente. E quem leu sabe de fato que Olavo de Carvalho precisa muito da misericórdia e compaixão de Deus, né? Porque senão realmente ele é um pobre coitado. Ele é aquilo que o apóstolo Paulo disse, né? É um sujeito que preza pela sabedoria carnal, pela sabedoria do homem, que é animal, esterco, e que Paulo rejeitou, né? Porque a sabedoria de Deus, ela é mais ampla, mais perfeita, e ela confunde os sábios eruditos, porque Deus faz os loucos sábios e os sábios loucos. Por isso o importante é temer a Deus, porque daí você realmente é um sábio, um filósofo maior do que Olavo de Carvalho, maior do que Henri Bugalho, né?
e são aí os dois que se destacam no YouTube, um pro lado de direita, outro pro lado de esquerda, também o Henri Bugatti tem vários livros publicados, etc. E tantos outros filósofos, Pondé, Mário Sérgio Cortella, Leandro Carnal, lembrando que Mário Sérgio Cortella, Leandro Carnal e também o Pondé, eles são ateus e conhecem a Bíblia, né? Conhece a Bíblia, cabo a rabo, leram, mas não querem aplicar, não querem aceitar a Cristo, de fato, né? A sua filosofia é maior do que está na Bíblia. Veja o tamanho da loucura. Do outro lado, o sujeito até crê em Deus, no caso do Olavo de Carvalho, mas vende um Cristo, um evangelho todo deturpado. E lembrando até, é interessante passar esse dado, que o Olavo de Carvalho falava, inclusive, com o Caio Fábio, né? Com o Caio Fábio. Tem aí vídeos antigos ele falando com o Caio Fábio aí que está junto agora, ou fazendo parceria com o Daciolo. Ele pode ter algumas coisas boas, né, de amor, entre aspas, do Caio Fábio, mas tem muitas coisas que ele fala que é herética, né? É só você ler a Bíblia de fato e não ficar preso à sistemática, dogmática de um sistema, e muito menos de um pastor, de um guru, de um mentor, etc. Porque o pastor dos pastores é Jesus Cristo. Uma vez aqui um camarada no canal veio me criticar porque eu falei um pouquinho lá do Caio Fábio, que teria dito que fazia coito e falava em línguas, e o camarada disse: você é muito religioso. O camarada nem sabe que eu não pertenço a nenhuma religião, e com todo respeito, a Bíblia nunca fala isto. E eu disse: meu caro, você leu a Bíblia por acaso para estar falando alguma coisa? Você não leu, você está arrastado como um Olavete, você é um Caio Fabete. Essa é a grande realidade, nessa que existe esse termo, porque o cara vai atrás do Caio Fábio, a doutrina dele, pronto, é o que vale. E não é de Cristo. Ele nunca leu a Bíblia, lê a Bíblia. Aí você sim pode dizer: não, está na Bíblia, eu creio. Você tem até mais consubstância, mais fundamento para dizer, e convicção para dizer que esse seu argumento que você fala tem de fato valor, diferente de você ir atrás de um sujeito: eu ouvi falar, ele falou, mas você não sabe, você não procura ver se é verdade, você não é que nem um povo bereano, de Bereia, que Paulo falava, eles iam lá ver na Tanar, no Velho Testamento, se estava lá mesmo e tal, ou na Torá, na lei, etc. Então seja assim, tá? Dê o seu like, comente acerca disso, o que você acha do senhor Olavo de Carvalho. Sei que ficou muito longo, mas era necessário. Tinha até outras coisas para falar, eu até me esqueci ou não tratei aqui, para também não deixar um vídeo mais de que 30 minutos, ok? Abraço e até a próxima.